Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu trago 5 livros dos que eu encontrei aqui, não sei se eu tenho mais com essa temática que eu quero abordar aqui, que são dos livros raros ou antigos, né? Será que por serem antigos são raros? Será que são tão antigos assim? Então não sei se são raros, mas são antigos. Então são talvez os livros mais antigos que eu tenho aqui na minha coleção. Então vou trazer 5 deles, né? Sendo que um é um romance em 2 tomos. Então vamos começar aqui com a Cecília Meirelles. Aqui está a Cecília na 4ª capa, né? A capa é essa. Antologia Poética da Cecília Meirelles. Olha como que está a lombada. Poemas inéditos na época, né? Editora do Autor. Então, orelha, né? Alguém colocou um contact aqui para segurar o livro, né? E também uma fita crepe aqui, ó, para conseguir manter o livro inteiro. E parece prensa manual, né? Porque tem um relevo aqui nas letras. E essa edição, ela é numerada, o exemplar número 1910. Um carimbo aqui. E essa edição é de 1963. Escolhi 2 poemas para serem lidos aqui dessa antologia poética da Cecília Meirelles. São poemas que eu gosto muito, né? Então, não é motivo que sempre as pessoas leem esse poema, né? Então, um deles é Canção. Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas 2 mãos quebradas. E o outro poema Canção de Alta Noite. Alta noite, lua quieta, muros frios, praia rasa, andar, andar, que um poeta não necessita de casa. Acaba-se a última porta, o resto é o chão do abandono. Um poeta, na noite morta, não necessita de sono. Andar. Perder o seu passo na noite, também perdida. Um poeta, à mercê do espaço, nem necessita de vida. Andar. Enquanto consente Deus que seja a noite andada, porque o poeta, indiferente, anda por andar somente, não necessita de nada. Cecília Meirelles, Antologia Poética, edição de 1963, editora do Autor. E aqui eu vou para outro poeta brasileiro, o Ledo Ivo. Eu encontrei num sebo, se eu não me engano foi no sebo Ventania, eu era adolescente. Encontrei essa edição, só que eu fiz a bobagem de colocar, como estava esfarelando, talvez seja uma desculpa, colocar papel contact. É uma edição muito antiga. Acontecimento do soneto e Ode à Noite, do Ledo Ivo. Impresso em prensa manual,
E essa edição, prefácio de Campos Figueiredo, diz a editora Orfeu, né? Ou edição Orfeu, impresso manualmente, né? Tanto é que algumas páginas, os caracteres, eles vazam na outra página. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Aqui. Não sei se vai dar para ver, ó. Ele vaza do outro lado. Então, o Acontecimento do Soneto é um livro de poemas, ele é dividido em duas partes. Acontecimento do Soneto, que são sonetos, e Ode à Noite, um poema mais longo, né? Então, aqui, o que nós temos aqui? Eu vou ler um poema um soneto, né? Do Ledo Ivo, está na página 31, soneto dos 20 anos. Que o tempo passe, vendo-me ficar no lugar em que estou sentindo a vida nascer em mim, sempre desconhecida de mim, que a procurei sem a encontrar. Passem rios, estrelas, que o passar é ficar sempre, mesmo se é esquecida a dor de ao vento vê-los na descida, para a morte sem fim que os quer tragar. Que eu mesmo, sendo humano, também passe, mas que não morra nunca este momento, em que eu me fiz de amor e de ventura, fez-me a vida, talvez, para que amasse, e eu a fiz entre o sonho e o pensamento, trazendo a aurora para a noite escura. E aqui é interessante, ele tem orelha, né? Tem orelha, embora não tenha nada escrito nas orelhas. Uma ilustração bem simples de época, né? E no colofão, que é aquele texto que é escrito lá nas últimas páginas, né? Que fala sobre a edição, no colofão diz assim: a primeira edição de Acontecimento do Soneto foi realizada para os amigos de Ledo Ivo por João Cabral de Melo Neto, em 1948. Em sua prensa manual, o livro Inconsútil, então em Barcelona. Tiraram-se apenas 100 exemplares. Publica-se a presente edição, acrescida do poema Ode à Noite, que por sua estrutura formal, pela sua similaridade temática com os outros versos, aqui enfeixados, e por ter sido escrito no mesmo período que assinalou a criação das peças de Acontecimento do Soneto, julga o autor poder enquadrar-se no mesmo espírito e atmosfera do livro que João Cabral de Melo Neto foi o primeiro impressor. Então essa é uma segunda impressão, feita pelos irmãos Pongetti. Os irmãos Pongetti imprimiram. E as páginas têm um corte manual também. Aqui está o sumário, né? O índice. Muito interessante. Aqui tem a Ode à Noite, né? É um poema longo, quase metade do livro. Então tá aqui, Acontecimento. Creio que seja da década de 50. Não tem a data do livro, mas em 48, João Cabral de Melo Neto imprimiu 100 exemplares em Barcelona de Acontecimento do Soneto, e agora se imprime Acontecimento junto com Ode à Noite pelos irmãos Pongetti, creio que seja na década de 50 já. Acontecimento do Soneto e Ode à Noite do Ledo Ivo. E aqui do escritor português Miguel Torga, Bichos, Contos, impresso em Coimbra. Aqui, ó, Bichos, Contos do Miguel Torga, impresso em Coimbra. Essa é a 10ª edição. Então, essa edição é de 1980. Então, o que é interessante aqui? Não é o fato dela ser muito antiga. É de 1980. Não é tão antiga assim. Porém, a maneira que ela foi impressa. Então, o papel
Parece também prensa manual, né? Coimbra. Composto, tá, Coimbra. O problema é o corte. Então, olha só esse corte manual também, tudo mordido, comido aqui. E aí tem umas páginas que o corte são muito interessantes. Ó, olha só o corte disso. O texto ele mantém o texto, mas o corte, olha esse papel, olha o corte desse papel. Muito interessante. E é todo irregular. Não sei se vai dar para ver. Ele é tudo irregular. Tudo irregular. Aqui, Bichos, do Miguel Torga. Edição de 1980, Coimbra. E agora vamos aqui vamos ver os contos que tem aqui do Bichos, 10ª edição, 1980, Bichos, do Miguel Torga. E os contos são... Tem um prefácio, né? O prefácio é... Querido leitor. Muito engraçado esse corte. Tá. Do próprio Miguel Torga. E aí vem os contos. E o índice ele chama de tábua. Interessante, né? Tábua. Nunca tinha escutado esse termo. Tinha visto esse termo. Prefácio, né? Nero, Mago, Madalena, Morgado, Bambo, Tenório, Jesus, Cega Rega, Ladino, Ramiro, Farrusco, Miura, o Senhor Nicolau e Vicente. Então temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 contos e um prefácio do Miguel Torga. Bichos, Coimbra, edição de Coimbra, com esse corte muito original, e de edição de 1980, portuguesa. E por fim aqui, talvez a estrela aqui, né? Que é o livro mais antigo que eu tenho. Ganhei da Luana, uma amiga da faculdade. Na verdade são 2 livros, né? 2 tomos da mesma obra. Que é, olha como é que tá. Né? Que é, ó, a folha de guarda, capa dura. Não sei se foi colocada posteriormente essa capa ou se é original. Tabacaria Teixeira, charutaria, charutos e cigarros. Rua Direita, São Paulo, com carimbo. E é o Monasticon, o Alexandre Herculano. Monasticon, Alexandre Herculano. O Monge de Cister. O Monge de Cister, tomo 1 e 2. A Época de Dom João I. Época com CH. Né? E aqui, essa edição é de 1918. Então tem mais de 100 anos. Foca, não foca. 1918. Você encontra várias palavras assim. Ombro com H, catedral com TH. Deixa eu ver. Só de abrir uma página você encontra. Dinastia com Y no primeiro, não seria o primeiro I, né? Dinastia com Y. Cavaleiro com 2 L's. Acometendo com 2 M's e 2 T's. Christus com CH e o S. Mas aqui já deve ser latim, né? Deixa eu ver mais uma aqui. Abade, com 2 B de bola. Abade. Bartolo,
com TH, Ornelas, com 2 L's, Martiriza-vos, com Y no Marti, Comovido, com 2 M's. Interessantíssimo. Então tá aqui, ó. Tomo 1 e tomo 2 do Monge de Cister, do Alexandre Herculano. A edição definitiva conforme as edições da vida do autor, dirigida por Davi Lopes, professor da Faculdade de Letras, com 2 T's, da Universidade de Lisboa. Rua do Ouvidor, Rua São Bento, Belo Horizonte, com 2 L's. A editora, né? Livraria Francisco Alves. Pô, demais, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, mostrei a folha de guarda. E aqui tá, ó, Monge de Cister, Alexandre Herculano. E aqui eu encerro esse vídeo pela curiosidade, né? Apenas uma curiosidade. Eu creio que eu tenho mais livros antigos assim, mas eu não consegui encontrar. Se encontrar, eu mostro. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.